Irmãos, graça e paz, boa noite a toda a igreja, você que está aqui, você que está em casa. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes, capítulo meia dúzia, Juízes 6, versículo 11. Livro de Juízes, amém. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Vamos falar um pouco sobre um homem chamado Gideão. O livro de Juízes é um livro tranquilo de pregar. Às vezes a gente fica preocupado quando vai pregar em Apocalipse, em Números, Crônicas, que tem aquela genealogia. Mas Juízes é tranquilo. E a irmã orou tanto coração ali que falei, Senhor, depois dessa oração, obrigado, diaconisa Beth. Então a gente fica feliz pelo carinho da igreja. Vamos abrir aqui então, vamos ler a palavra então, você que está em casa, tem a sua Bíblia, você que está aqui conosco também tem a sua. Eu não sei se faz... Bom, vamos ler aqui, Juízes 6, versículo 11. Amém? Assim nos fala a palavra de Deus. Até o versículo 18. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deposite perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que volte. Amém? Então, irmãos, conforme falávamos, o livro de Juízes é um livro bom para estudarmos, porque Juízes fala de um momento difícil, um momento no qual o povo de Deus, ele não tinha uma liderança firme, eles não tinham um propósito firme, porque Josué veio a falecer, aqueles contemporâneos de Josué, e eles não deixaram uma pessoa preparada ali para assumir o lugar deles. Então o povo começou a ficar meio sem liderança, meio solto. E aí eles vira e mexe falhavam. E o que acontecia? Falhavam, pecavam, se afastavam de Deus, e Deus os entregava na mão do inimigo. Não quer a minha presença, não vou insistir. O livre-arbítrio de Deus. Isso é mencionado de outra forma no livro de Romanos, capítulo 1, quando fala que o homem valorizou mais a criação do que o Criador, e Deus os entregou às suas paixões infames. Então, Deus se apresenta ao homem. Deus tem falado com o homem. Não é só na igreja, não. A natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Deus tem colocado a eternidade no coração do homem, mas o homem muitas vezes não quer. Então Deus prega eles nas paixões que eles querem viver.
paixão pelo poder, paixão pelas riquezas, mas Deus tem visto que tem pessoas que têm aberto seus corações. E nesse sobe e desce, que somos muitas vezes, vivemos numa tribulação, Deus tem falado conosco, Deus tem preparado homens, mulheres, para serem servos valentes, valorosos. Não porque sejamos diferenciados, melhores, mais capacitados, mas porque Deus quer soberano. É isso que nós vamos ver. Para começar, o nome de Gideão quer dizer guerreiro poderoso. E nós vamos observar que Gideão não se achava tudo isso não. Por quê? Nós lemos aqui, primeiro, que ele estava malhando o trigo no lagar. Ou é o contrário? Malhando o trigo no lagar, isso mesmo. O lagar é lugar de preparar ali as uvas, pisar as uvas para fazer o vinho, fazer os produtos derivados da uva. Mas ele estava malhando o trigo no lagar. Por quê? Porque acontecia do povo malhar o trigo no lugar correto, e os midianitas ficavam olhando de longe, quando estava tudo prontinho, eles iam lá e roubavam. Então aquele trabalho todo era um trabalho perdido. E Gideão, ele foi inteligente, ele foi esperto, ele pegou o trigo e levou para o lagar. Provavelmente não era a época do lagar da uva. Os midianitas estavam preocupados olhando o trigo, e Gideão se aproveitou e foi malhar então o trigo no lagar. Ele estava ali fazendo a parte dele, provavelmente com aquele trigo ali ele ia resolver o problema dele, da família dele, dos familiares, de alguns amigos. Talvez ele não estivesse fazendo isso exatamente sozinho, houvesse ali um corporativismo, mas o fato que aquilo era algo assim muito voltado para ele. E Deus, ele olha para aquele homem, ele se apresenta. Se nós observarmos o versículo 12, fala da presença do anjo do Senhor, mas é um anjo com A maiúsculo, não é um anjo qualquer não, é o anjo do Senhor, era um anjo que era o próprio Senhor ali, na figura de um anjo, falando com Gideão, se manifestou como anjo, e ele fala algo muito importante: o Senhor é contigo. Irmãos, nós estamos assim muito preocupados com o que o mundo vive hoje em dia. Esse sobe e desce, já ouvi falar que não, isso é assim mesmo, sempre acontece, mas eu nunca vi as coisas acontecerem com tanta maestria, né, doutor Hernani? Essa palavra maestria aprendi com o doutor Hernani. Eu nunca vi as coisas acontecerem com tanta maestria no mundo, até por conta da tecnologia, que é um dos sinais da volta de Jesus, a tecnologia se multiplicar. Então, hoje o mundo está globalizado e a gente vê as coisas tudo confusas. E nós estamos muitas vezes preocupados ali, tentando resolver a situação, mas com o nosso entendimento, a nossa capacidade, que Deus nos deu uma capacidade para isso. Mas Deus tem nos chamado para fazer coisas maiores na nossa vida. A palavra nos fala que o anjo do Senhor lhe apareceu. Irmãos, que coisa maravilhosa. Imagina o anjo do Senhor aparecer para nossas vidas. E ele tem aparecido. Talvez não tenha sido dessa forma, mas Deus tem se manifestado na nossa vida. E aquele anjo aparece e ele fala com Gideão, e fala algo muito importante. Eu acho que seria o mais importante, a gente poderia até fechar o culto aqui. O Senhor é contigo. Irmãos, isso é muito importante. Deus aparece na nossa vida, não é para questionar, não é para apontar uma falha, para trazer uma dificuldade, mas é para dizer: o Senhor é contigo. Então Deus tem surgido na nossa vida, Deus tem se manifestado na nossa vida, no meio das nossas labutas, das nossas lutas, que são muitas. Estava até conversando com a Adélia ali na hora da oração, né, falando dos problemas. Então, mas Deus tem se apresentado para dizer: o Senhor é contigo. E ele complementa: homem valente. Irmãos, é uma posição que é dada por Deus. É Deus que está dizendo para Gideão: você é valente. Então não é nós que estamos dizendo para nós mesmos. Não, Deus tem dito: meu servo, você é valente. Minha serva, você é valente.
Irmãos, porque isso é uma obra de valentes. Se não somos, Deus vai compensar. Aquela mão misteriosa escreve lá em cima e o rei Dario fica preocupado e Daniel interpreta e fala: olha, pesado foste e foste achado em falta. Nós também somos achados em falta, mas Deus tem complementado. Deus é o nosso complemento, é aquilo que nos falta, é aquilo que precisamos para sermos guerreiros poderosos, porque temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, homem valente, mulher valente, é o chamado que Deus tem, a colocação que Deus tem para fazer sobre nós. A gente olha para nós mesmos, nós olhamos para nós mesmos e ficamos assim, não tem condições. Mas Deus tem nos chamado de homens e mulheres valentes. E aí Gideão fala isso que eu estou falando aqui, né? Ele fala assim: Senhor, ele começa com ai, 2 vezes ele pondera com o Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que se sobreveio tudo isso? Por que toda essa luta? Por que toda essa dificuldade? O que é feito, né, daquilo que nossos pais disseram, que das maravilhas, tirou o povo do Egito, atravessou o deserto, de noite uma coluna de fogo, de dia uma nuvem, água brotando da rocha, codornizes. Então, o que é feito disso tudo? Para a gente estar agora nessa situação, nas mãos dos midianitas, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu fico assim imaginando assim o semblante de Deus nessa hora, porque ele estava ali personalizado, né, por um anjo. De repente fez uma cara assim, mas não foi nada disso, né? Deus, ele interage conosco, mas ele não vai no nosso jogo, nas nossas lamentações, nos nossos mimimi, né, que falam hoje em dia. Deus simplesmente diz assim, Deus se vira para ele e fala assim, o Senhor se virou para ele e disse assim: vai nessa tua força. Então Deus ratifica o que ele fala. Irmãos, nós muitas vezes também nos apresentamos diante do Senhor, cheio de questionamento, cheio de dificuldade. Senhor, por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo? Nós sabemos que o povo falhou, o povo pecou. Certa vez o povo pecou ali com Josué. Josué estava prostrado, orando, triste, porque ele teve uma derrota dura. E Deus falou para Josué: por que você está prostrado? O povo pecou, você quer o quê? Não pode. Então levanta, vamos resolver isso aí. Então Gideão não entendeu que era culpa do povo. Gideão quis fazer um desabafo, uma narrativa que não tinha colocação. Mas Deus foi tratando. Eu imagino assim, quase com uma terapia. Ele só dizia, vai nessa tua força. Porque nós temos forças, muitas vezes, para reclamar, nós temos força para questionar, nós temos força para lamentar, para dizer por que está assim, por que está desse jeito. É uma força que nós temos, mas Deus tem transformado esse velho homem, essa natureza nossa, muitas vezes rebelde, natureza difícil, questionadora. Deus tem usado para a honra e glória do nome dele. E o Senhor fala assim: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Você não disse que eu entreguei na mão dos midianitas? Então vai nessa tua força e livra das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus fala assim: porventura não sou eu que estou te enviando, o Senhor dos senhores, não é Deus que está te enviando? Irmãos, essa obra é uma obra de Deus. Então Ele é o dono de tudo, o provedor, o Criador. Sossegai e saber que eu sou Deus, né? Salmo 46, 10, eu sou o Senhor dos exércitos. Então Deus, Ele está à frente. Então, porventura não te mandei eu? Aí, mais uma vez, Gideão, o que Gideão fala? Senhor, ai meu Senhor, como livrarei Israel? O Davi? Não, né? Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Como é que eu vou fazer uma coisa se a minha família é a mais pobre de Manassés? Manassés já não era uma tribo muito importante.
ele ainda era de uma família pobre e ele ainda era o menor da casa dele. Então, tudo para dar, com a licença poética aqui, ruim, né? Que é ruim. Então, tudo para não dar certo, sabe? Como é que Deus vai me escolher? Eu sou da família mais, da tribo não é importante, da família mais pobre, o menor. Então, Senhor, tem tanta gente. Eu lembrei aqui de Moisés. Moisés fala a mesma coisa para Deus. Senhor, manda outro. Eu tenho a língua presa, dificuldade de falar. Jeremias fala, Senhor, eu sou uma criança ainda. Então, são homens que verdadeiramente interagiram com Deus e expuseram a sua dificuldade, as suas limitações e disseram, Senhor, não tem condições. Foram sinceros com Deus, colocaram o seu coração diante do altar do Senhor. Eu entendo que aqui Gideão já abaixou mais a bola um pouco, ele agora entende que não tem que reclamar com Deus, porque o homem, ele responde por tudo que está acontecendo. Deus, pelo contrário, Deus tem chamado o homem para ser uma bênção na vida dele. E aí, o que acontece? Tornou-lhe o Senhor. Então, Deus, mais uma vez, fala com Gideão. Já que estou contigo, olha outra frase bonita. Tá bom, Gideão, em outras palavras, é tudo isso que você falou. Tá? Você não está entendendo nada, você não está entendendo que Deus é maravilhoso, que Deus é digno de toda a honra, toda a glória. Você acha que Deus está te deixando, Deus não está te ajudando, você não está entendendo, você agora está se colocando numa posição que não tem condições. Mas, contudo, todavia, já que estou contigo, irmãos, tá bom, então nós não temos condições, somos homens, mulheres, ser humano, falhos, limitados, mas Deus está contigo. Então, já que eu estou contigo, o que ele fala aqui? Ferirás os medianitas como se fosse um homem. Irmãos, na verdade, nós só precisamos ferir um homem. Somos nós mesmos. Nós somos, muitas vezes, o nosso maior adversário, o nosso eu, as nossas dificuldades. A gente, às vezes, vai para um lugar, vai para o outro, volta, mas a gente vai junto. O Anselmo vai para um lugar e leva ele junto, vai para outro e leva ele junto. Aí as dificuldades vão. Então, a maior dificuldade somos nós mesmos. Nós só precisamos eliminar um homem, o nosso eu, o nosso ego. Então, ferirás o povo, os medianitas, como se fosse um homem. Esse homem somos nós mesmos. Nós temos que tomar para nós essa verdade que nós precisamos. O velho homem precisa ser ferido, precisa ser colocado de lado. Deus, ele mandou o filho dele para ser ferido por nós. Então Deus fez a parte dele, mandou o próprio filho. A gente fala assim, por que Deus não veio, o pai? Deus manda o filho. Irmãos, o filho é bem pior. A gente sabe que quando mexe com o filho é pior do que mexer com a gente. Às vezes mexe com a gente deixa passar, mas quando mexe com o filho, dói muito mais. Então, Deus feriu o próprio filho. A palavra fala lá em Isaías 53 que agradou moê-lo, para que pelos seus ferimentos, as suas feridas, nós fôssemos sarados. Então, Jesus foi ferido, e nós também temos que ferir o velho homem. Mas tudo isso porque já que o Senhor está conosco. Aí o versículo 18, finalizando, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal. Então, Gideão agora, a gente está vendo que Gideão, ele começou lá em cima, reclamando com Deus. Deus, como é que pode isso, já que tu és conosco, cadê aquelas maravilhas todas? Depois Senhor, eu não tenho condições, sou menor, tal. E agora ele pede um sinal. Irmãos, Deus tem nos chamado para falar ao nosso coração. Deus tem nos chamado para falar conosco, para nos dar sinais. A palavra nos fala que sem profecia o povo se corrompe. Então, o fato, por exemplo, de nós lermos a palavra de Deus, e eu aprendi, confesso que aqui na igreja de Laranjeiras, a ler muito mais a palavra de Deus, até por conta desse trabalho, que a irmã Marilene, uma época, mostrou, daquela leitura da Bíblia. Até hoje eu uso aquelas folhas e fico ali lendo.
no meu ritmo, né? Não sigo aquelas datas, não, que o ritmo é puxado. Então eu tenho ali a leitura anual e vou lendo aos pouquinhos, e a gente vai ouvindo os sinais de Deus. A melhor forma de Deus falar ao nosso coração é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, quando nós lemos, a palavra de Deus fala ao nosso coração. Deus fala através dos hinos, Deus fala através das orações. Deus falou através da mula de Balaão. Então, usou a mula. Então, Deus faz aquilo que Ele quer para falar com o homem. Ele se transformou no anjo, e Deus fala muito através da palavra. A palavra foi escrita para isso. Então, esse sinal Deus tem nos dado. E aí, ele fala assim, né, finalizando aqui: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. Ele pede um sinal, desculpa, versículo 17. Dá-me um sinal de que és tu o Senhor que me falas. Aí no 18, no último versículo que nós lemos: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta. Então, qual foi o sinal específico que Gideão pediu aqui? Não te aparte, Senhor, até que eu traga a minha oferta. Então, Gideão teve uma preocupação: dar uma oferta ao Senhor, e que aquela oferta fosse achada, fosse aceita, por Deus. Irmãos, é muito bonito a história de Gideão, porque a gente começa a ver a transformação de Gideão. Um homem que reclamou, um homem depois que se humilhou, um homem que depois quis ofertar a sua vida no altar do Senhor. Como é que ele fala aqui? Não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta. Então, hoje, esse é o coração da igreja. Nós entendemos, nós tivemos o nosso momento ali de rebeldia e tal, não entendo como é que Deus permite, acontece e tal. Em nenhum momento tivemos culpa de nada, né? Aí depois nós começamos a entender como somos pecadores, como somos falhos, como somos difíceis. Aí depois a gente se coloca naquela posição de nos humilharmos diante do Senhor. Senhor, eu não tenho condições, Senhor. Mas Deus fala: olha, já que eu estou contigo, você tem condições. Então o Senhor espera, me dá um sinal, espera e aceita a minha oferta. Irmãos, hoje a nossa maior oferta é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Então a nossa oferta hoje é o nosso coração diante do altar do Senhor, é a nossa vida no altar do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração desejoso de ofertar ao Senhor, e que tenhamos sempre essa posição firme: Senhor, não te aparte daqui até que eu traga a minha oferta. Ou seja, nós fazemos questão que Deus aceite a nossa vida, e Deus tem aceitado nossas vidas, tem aceitado o nosso coração. Deixa o pastor Eliezer aqui, estamos terminando. Então, que Deus abençoe os nossos corações, nos dê um coração de homem valoroso. E última frase, pastor, esqueci aqui, fala assim: esperarei até que volte. Então, Deus tem nos dado o tempo que for necessário até a volta de Jesus, até o dia que nós partamos deste mundo. Deus tem nos dado, esperarei. Deus tem aguardado com paciência a nossa oferta diante do altar dele, porque Ele tem falado conosco e tem glorificado o nome dele. Amém?